Então vamos lá, começando agora pelo artigo 5º, que é o artigo mais importante da Constituição, hein? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, aqui do caput do artigo 5º, a gente tem já uma observação importante para fazer. O artigo 5º garante, todos são iguais perante a lei, o princípio da igualdade, já está aqui, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. E aí, é só para esses mesmo? Os direitos fundamentais, os direitos e deveres individuais e coletivos, as garantias fundamentais previstas no artigo 5º são só para os brasileiros e estrangeiros residentes no país mesmo? E se o estrangeiro não for residente no país? E se o brasileiro não for residente no país, estiver aqui só de passagem? E aí, são garantidos? São garantidos sim. O STF já decidiu que qualquer brasileiro, qualquer estrangeiro, inclusive o apátrida, aquele que não tem nenhuma nacionalidade, está defendido sim, está garantido para ele sim a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade e todos os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, são garantidos sim todos esses direitos. Isso é importante da gente saber e isso cai em prova, hein? Beleza. Então, no artigo 5º a gente já viu que está previsto o princípio da igualdade, estão previstos 5 direitos fundamentais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, certo? Certo. Então vamos lá. Inciso 1. E aqui eu já dou uma dica de leitura. O Tércio Sampaio Ferraz explica que a leitura de inciso é 1, 2, 3, 4, 5 mesmo. E não é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É em números cardinais e não números ordinais. O que a gente lê em primeiro, segundo e terceiro são os parágrafos. A leitura de números romanos nas leis é 1, 2, 3, 4 e 5 mesmo, tanto que a gente lê título 1, título 2, capítulo 1, capítulo 2. A gente não lê título 1, capítulo 1, não. A gente lê título 1, título 2, capítulo 1, e a mesma coisa os incisos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, e não inciso 1, inciso 2, inciso 3. Então, isso aqui, quem ensina isso é o professor Tércio Sampaio Ferraz, lá daquele livro de Introdução ao Estudo do Direito, né? Então, já é a primeira dica aqui de leitura das leis, das normas. Então, vamos lá. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Mais um reforço do princípio da igualdade, né? Lá no caput, todos são iguais perante a lei. Aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. E por que ele diz nos termos desta Constituição? Porque existem diferenciações necessárias entre homens e mulheres. Por quê? Porque os homens e mulheres têm condições diferenciadas que precisam ser levadas em consideração pelo Estado. E a gente tem diferenciações na Constituição dos homens e mulheres. Por exemplo, licença maternidade. Licença maternidade é garantida para as mulheres. A estabilidade no período gestacional e no período do puerpério também, essas estabilidades e essas normas trabalhistas. Então a gente tem uma diferenciação entre homens e mulheres, mas na própria Constituição. Por isso que ele garante o princípio da igualdade, mas diz aqui no final, nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui tem qual princípio? Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. E diferente do princípio da legalidade lá do artigo 37 da Constituição. Qual é a diferença do princípio da legalidade aqui, do artigo 5º, inciso 2, do caput do artigo 37, que fala da administração pública? Quem sabe? A diferença é a seguinte: enquanto o princípio da legalidade daqui está falando dos particulares, dos indivíduos, dos cidadãos, lá no artigo 37 a gente está falando da legalidade administrativa, a legalidade para a administração pública. E qual é a diferença? A legalidade para o cidadão significa que ele pode fazer tudo o que não estiver previsto em lei, o que não estiver proibido em lei. Então você, eu, nós como cidadãos podemos fazer tudo o que não está proibido pela lei. É o princípio da liberdade vinculada à legalidade. Isso é o que a gente chama de legalidade ampla. Por outro lado, para a administração pública, que tem também previsto o princípio da legalidade, mas lá a legalidade administrativa é ao contrário. Os estados, o Distrito Federal, os municípios, a União
a administração pública em geral só pode fazer o que está previsto em lei. É diferente. O cidadão pode fazer tudo que não está proibido na lei e a administração pública só pode fazer o que está previsto na lei. O que não está previsto na lei, a administração pública não pode fazer, porque também tem relação com o princípio da liberdade. Por quê? É a mesma ideia, é o mesmo sentido aqui. Se o cidadão tem garantido a liberdade, se a liberdade é um princípio aqui que garante ao cidadão que ele faça as coisas e que a lei, que ele só não faça coisas pela lei, a administração pública também tem que respeitar isso. E se a administração pública vai impor atos administrativos que possam violar alguma esfera de liberdade da pessoa, ela também tem que respeitar a lei. Por isso que na administração pública a legalidade é restrita, enquanto no cidadão, nos indivíduos em geral, a legalidade é ampla. Então essa é a diferença entre o princípio da legalidade daqui, do artigo 5º, inciso 2, e o princípio da legalidade lá do artigo 37, caput da Constituição. Ok? Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, princípio da proibição da tortura, proibição de tratamento desumano ou degradante. Tem relação imediata com a prevalência de direitos humanos, que a gente falou no vídeo anterior, né? Lá no artigo 4º da Constituição. E nos objetivos da República Federativa do Brasil também. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o inciso 4 a gente lê junto com o inciso 5, que diz: é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que quer dizer isso aqui? A liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de convicção é garantida. Todos têm essa liberdade, ok? Ok, certo. Todos têm a liberdade de pensar da forma que quiserem, acreditar no que quiser, não acreditar no que quiser, ok. Vedado o anonimato, por quê? Porque se você emite se você manifesta o seu pensamento, enquanto você está na sua cabeça, tudo bem, mas você manifestou, você exteriorizou esse seu pensamento, se você ferir direito de alguém, você responde pelo que você fez. Você não vai ser impedido de manifestar, mas se você ferir, você vai responder e você vai ser responsabilizado por aquilo. Por isso que é vedado o anonimato. E aqui embaixo, o que a gente tem no inciso 5, é assegurado o direito de resposta. Direito de resposta. Se você tem uma revista, se você publica um livro que você ofendeu uma pessoa, essa pessoa vai ter o direito de resposta. Na sua revista, você vai ter que publicar também a resposta daquela pessoa, aquela ofensa que você fez, aquela manifestação do seu pensamento. No seu livro, na próxima edição, você vai ter que publicar, sim, a resposta daquela pessoa. E esse direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. Se a pessoa te ofendeu num bilhete que circulou pela escola, você não vai poder botar no Jornal Nacional o seu direito de resposta. Tem que ser proporcional, né? Então, esse direito de resposta é proporcional ao agravo, além da indenização. E além do direito de resposta é indenização. Se ele feriu, se ele causou algum dano em você, dano material, moral ou à imagem. Então aqui, inclusive, é possível cumular esses direitos, esses danos, ok? Material, moral ou à imagem. Beleza? Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Liberdade de consciência e de crença. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Aqui está o princípio da liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Vamos lembrar que o Estado sendo laico não significa que o Estado não permita as religiões, é o contrário. Ele permite todas as manifestações religiosas, ele protege o direito de se manifestar religiosamente, sendo que ele não vai proteger nenhuma religião específica, não pode. Mas ele protege todas as manifestações religiosas, inclusive o direito de não ter religião. Isso significa ser o Estado laico. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa das entidades civis, militares e de internação coletiva. Então aqui a gente tem o direito da assistência religiosa, que a gente vê lá nas penitenciárias, a gente vê nas escolas militares que tem internação coletiva, escolas militares. A gente tem a capelania, por exemplo. Quem já foi de alguma escola militar lembra
do serviço de capelania que existe. Nas prisões também existe o serviço de assistência religiosa. Então tá garantido aqui no inciso 7 do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 8. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então aqui a gente tem alguns detalhes a serem comentados. Aqui a gente tem a liberdade de crença, liberdade religiosa e liberdade de convicção filosófica ou política garantida, ok? Só que existe uma exceção. Ninguém será privado de direitos, né? Ninguém será privado de direitos. Por esses motivos. Crença religiosa, crença filosófica, política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Obrigação legal, tem que estar prevista em lei essa obrigação, e tem que ser a todos imposta. Obrigação imposta a todos. Por exemplo, obrigação do serviço militar é imposta a todos, e se você invocar a sua crença religiosa, a minha religião não permite que eu me aliste lá no alistamento militar, ok? Se você se eximir e se você recusar a cumprir a prestação alternativa, ok, você não precisa se alistar, se a sua religião não permite. Mas existe na lei uma prestação alternativa para você. Então você vai ter que fazer isso. Tem previsto em lei, existe uma lei para isso sim. E se você recusar essas duas coisas, a obrigação prevista em lei e a prestação alternativa também prevista em lei, aí sim você pode ser privado de direitos, que é o que o inciso 8 proíbe. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, né? Salvo nessa hipótese de que você negou as duas obrigações, a fixada em lei, a todos impostas, e a obrigação alternativa, a prestação alternativa fixada em lei. Se você negou as duas, aí sim você será privado de direitos. Então essa é a única hipótese prevista para a invocação de crença religiosa, convicção filosófica ou política, ok? Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então aqui a gente tem que liberdade. Liberdade intelectual, liberdade artística, liberdade científica e liberdade de comunicação. São várias liberdades. Inclusive, existe uma tese doutrinária que diz que não existe um princípio da liberdade, não existe um direito de liberdade. O que existem são liberdades, no plural. Se a gente falar em liberdade no singular, a gente vai dizer que nenhuma norma pode garantir, pode violar a nossa liberdade. Se a liberdade for um princípio, se a liberdade for um direito fundamental no singular, significa que outras normas não poderiam violar a nossa liberdade. Então, a gente poderia andar com o nosso carro à vontade, não precisa respeitar sinal de trânsito. Lei não pode violar o nosso princípio da liberdade se ele existisse. Aí essa doutrina diz que o que existem são liberdades, no plural. A gente tem liberdade artística, liberdade de crença, liberdade religiosa, liberdade científica, liberdade de comunicação, um monte de liberdades, no plural, várias liberdades, que cada uma tem sua esfera de proteção. E cada limitação é prevista na Constituição. Por isso que essa parte da doutrina defende isso, que não existe liberdade no singular, mas sim liberdades no plural. E aqui, no inciso 9, a gente tem as liberdades de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso aqui é importante, por quê? Porque para você escrever um livro, liberdade intelectual, para você escrever uma música, liberdade artística, para você desenvolver alguma tecnologia, liberdade científica, para você publicar uma revista, um jornal, liberdade de comunicação, para você ter um blog na internet, liberdade de comunicação, você não precisa de censura, você não precisa de licença do Estado, você não precisa pedir licença para ninguém. E o Estado não pode proibir você de fazer isso a prioristicamente, quer dizer que antes de você fazer isso, o Estado não pode proibir. O que ele pode fazer é depois que você fez isso, se você violou o direito de alguém, aí cai lá em cima no direito de resposta, no direito na obrigação de indenização por dano material, moral à imagem. Então cai aqui
no inciso 5, se você violar o direito de alguém. Mas se não, o Estado não pode te proibir de nada disso, ok? Independentemente de censura ou licença. Aqui tem aquele julgado do STF no caso de biografias não autorizadas. Sempre cai em provas e concursos também, quando a gente trata de direitos da personalidade. As biografias não autorizadas são constitucionais? É possível que você escreva um livro da biografia de alguém sem que essa pessoa te autorize a escrever o livro sobre a vida dela? É possível sim. O STF julgou que é possível sim, justamente com base nesse inciso 9 aqui. Independentemente de censura ou licença. Só não pode te proibir. Depois que você escreveu, se você violou o direito de alguém, aí sim você vai responder, você vai indenizar, você vai ter que dar direito de resposta. Então depois isso vai ser resolvido em perdas e danos. Mas antes não pode haver censura ou licença. E o inciso 10 diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então aqui a gente tem a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem. A gente tem várias inviolabilidades aqui. Direito da personalidade, vinculados diretamente ao direito da personalidade. A gente não tem previsto aqui na Constituição o direito da personalidade. Já perceberam isso? É interessante, né? É curioso. A gente não tem previsto na Constituição, chamado nesses termos, o direito à personalidade, os direitos da personalidade. Isso está previsto lá no Código Civil. Mas as intercalações e os efeitos dos direitos da personalidade, intimidade, vida privada, honra e imagem, estão aqui na Constituição, sim. Então, nessa integração entre Código Civil e Constituição, a gente tem a defesa dos direitos da personalidade. E que, se violados os direitos da personalidade, ocorre o dano moral, chamado dano moral, que todo mundo fala aí, dano moral, dano moral, dano moral, mas a gente não para pensar de onde ele vem, né? E é daí, violação do direito da imagem, dos direitos da personalidade, intimidade, vida privada, honra, imagem, dessas várias inviolabilidades aqui, faladas no inciso 10 do artigo 5º. E ele fala que é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui não material ou moral, um ou outro, não. A leitura que a gente faz aqui é se violar algum efeito patrimonial, dano material. Se violar direito da personalidade, dano moral. Mas isso pode ser conjunto. Você pode violar os dois ao mesmo tempo e ter que indenizar dano material e dano moral. Então, a leitura aqui não é disjuntiva, é conjuntiva, ok? No próximo vídeo, a gente continua no inciso 11 do artigo 5º. Vou deixar aqui do lado o vídeo para você continuar lendo comigo a Constituição Federal. Te vejo lá, hein?